Mas, de repente, como eu, temos a audácia de fazer esse tipo de cobrança ao Senhor. Mas Ele vem com a palavra conosco. Todas as vezes que eu chegar até o Senhor, Ele vai me mostrar que Ele não vai nos desamparar, que Ele está enxergando toda a situação que nós estamos vivendo, mas não vai deixar jamais de cobrar de nós a posição devida do cristão. Porque senão não teremos condição de avançar. Aí nós teríamos que ser uma pessoa completamente dependente de Deus. E isso não existe no físico. Porque a nossa dependência está no espiritual. Nós somos criados à imagem e semelhança do Deus Altíssimo. O Senhor tem prazer quando nós vamos trabalhando a nossa vida para conquistar as coisas do seu território. Ele tem prazer nisso. O que é que diz lá no Salmos 37, 23? O Senhor firma os passos do homem bom e tem prazer na sua caminhada. Em Filipenses a Bíblia diz que Jesus galgou o nome sobre todo nome. Jesus galgou, Ele conquistou. Então Ele, enquanto homem, Ele começou a conquistar as coisas aqui do reino. E Ele fez com tanta maestria que recebeu do seu papai um nome que está acima de todo mundo. E nós podemos chegar próximo, porque o Senhor, inclusive, disse que faríamos coisas até maiores aqui na terra, porque o nosso tempo seria bem maior do que o dele. Mas nós não. Nós olhamos do lado que traz aqueles milagres que nós pedimos ao Senhor, mas do lado da preparação esquecemos. Quer ver um texto que muitas vezes nós deixamos passar despercebido na nossa caminhada? Lá em Mateus 6, 14, 15, mais ou menos, a palavra do Senhor diz que nós não perdoarmos aos que nos ofendem, Deus não nos perdoa. E aí? Vamos fazer o quê diante da palavra de Deus? Eu vou chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, perdoa, porque eu pequei contra ti e o pecado levou a morte. Para que eu possa viver novamente, eu tenho que receber o perdão do Senhor. Aí ele dirá: Senhor, te perdoa, perdoa. Diante. Coitadinho dele, mas não ninguém mais uma parada. Temos ouvido dos crentes que é muito difícil seguir você. Isso é uma palavra que eu vivo sempre. Como é difícil ser crente. Nós sentimos isso porque continuamos amigos do mundo. Nós continuamos a ser amigos do mundo. E quando continuamos a ser amigos do mundo, nós não enxergamos essa vertente que João nos ensina em Romanos, que é você preparar a sua vida para gerar experiência e alcançar a esperança. Nós queremos começar a nossa casa do teto, isso não acontece, isso não tem sustentação. A casa tem que ser começada no alicerce, nós precisamos entender isso. Porque fulano de tal hora e acontece. Porque alguém impõe as mãos no enfermo. Antigamente nós temos um moedor, temos isso muito pouco. E o enfermo é curado. Por que eu não faço isso?
condição de impor as mãos e ser curado, o enfermo. Pedro fez isso. Paulo fez isso. No nosso mundo contemporâneo, no nosso tempo, no século XVIII, XXI, hoje XXI, século XX, tinha um homem chamado irmão André, o contrabandista de Deus, o homem que levava a Bíblia para a janela da escrita. Se visse uma Bíblia lá, a esposa dela deitava de cara. Não estou falando do Antigo Testamento. Eu não estou falando aqui do início da igreja. Eu estou falando aqui que eu consegui ainda enxergar o irmão André vivo. Quando eu conheci essa história, me parece que ainda ele está vivo.